Codificação do Sr. Allan Kardec, capítulo 9, parte 2ª, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, itens de 1 a 4, com a nossa irmã Alina. Boa noite, gente. Eu gosto desse tema, porque é algo constante na nossa vida, né? Essa intervenção, para nós espíritas, é algo de nosso maior estudo, na verdade, né? Allan Kardec falava que o espiritismo não só traz a crença na imortalidade da alma, mas traz essa possibilidade de se comunicar com os espíritos, né? E aí a gente vai ter os itens de 1 a 4, né? Então, o 1, faculdade de penetrar nos nossos pensamentos. O 2, influência nos nossos pensamentos e atos. Os 3, os possessos. E o 4, os convulsionários. Então, na realidade, ele fala não só do que a gente convive normalmente com os espíritos, mas também das obsessões, né? Porque se a gente falar em possessos e convulsionários, a gente tem uma relação aí com o processo obsessivo, tá? Então, ele pergunta primeiro se os espíritos veem tudo que a gente faz, né? Eles estão de olho, veem tudo que a gente faz? Sim, mas nem sempre se interessam por tudo. Quando você está na rua, andando numa rua de grande comércio, você pode ver todas as lojas, mas você vai passar por uma e falar, você não viu aquela loja de roupa que você passou? Você fala, não vi uma loja de roupa. Por quê? Porque você não estava interessado. Então, ele só vai ver o que a gente faz se ele estiver interessado em acompanhar a nossa vida, né? Aí, uma coisa que é interessante, ele pergunta, podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Aí ele responde, muitas vezes eles chegam a conhecer o que vocês desejariam ocultar de vocês mesmos. Nem atos, nem pensamentos podem lhe dissimular, né? Então ele fala, é mais fácil ocultar algo de um vivo do que de um morto, tá? Então, né? Isso aí é interessante pensar, né? Então, o que pensam de nós, os espíritos que nos cercam e observam? Isso é interessante, né? Depende. Os levianos riem das pequenas partidas que vos pregam e zombam de vossas impaciências, né? E os espíritos sérios se condoem de vossos reveses e procuram ajudar-vos, né? Então, tem os que torcem para que tudo dê certo para você e ficam, assim, preocupados quando veem que você não está seguindo o bom caminho. Muitas vezes, o que nos preocupa na vida não é o que preocupa nossos espíritos simpáticos. Porque às vezes a gente está preocupado com o emprego, com a saúde corporal. Claro que eles querem que a gente prospere, mas para eles é muito pior quando a gente se conduz no mau caminho do que quando a gente está passando por esse tipo de aflição material, entende? Então eles sabem que as consequências são piores. Então os espíritos superiores, eles se preocupam de a gente estar no caminho do bem, né? E quando a gente se atrapalha, a gente fica nervoso, a gente fica irritado, a gente se descontrola, os espíritos inferiores acham isso o máximo, eles dão risada, eles torcem para que a gente caia nessa mesmo, né? Tem dia que a gente tá mais calminho, né? Que nada nos abala, tem dia que a gente tá difícil, tem dia que eu oro, oh meu Deus, não deixa aparecer um problema mais difícil não, para não, né? Porque hoje a cabeça não tá boa, não é assim? Então a gente, por quê? Porque nós somos ainda seres em evolução, a gente não consegue sintonizar mais com os espíritos bons o tempo todo, né? Então tem dias que a gente tá mais sintonizado com o bem, mas tem dias que a gente dá uma balançada, né? Então, e ele fala da influência em nossos pensamentos e atos, né? Eles conseguem influenciar nossos pensamentos e nossos atos, aí ele fala mais do que imagineis. Muitas vezes são eles que dirigem vocês. Eles que dirigem nossos pensamentos. Então ele fala assim, de par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos. Aí ele fala assim, ó, não é que só os espíritos vão pensar por você, você é um espírito que pensa, né? Não ignorais que muitos pensamentos vos acordem a um tempo sobre o mesmo assunto. Às vezes você está pensando sobre algo e tem várias coisas que você pensa, às vezes contraditórias. É porque tem o seu pensamento e tem os espíritos que o rodeiam. Nem sempre é ele tentando incutir, mas você também capta e absorve, né? Então, é a mistura dos pensamentos dos espíritos com o seu, tá? E muitas vezes você fica na incerteza, né?
de duas ideias, meu Deus, vou por esse ou por esse caminho, né? Aí ele fala assim, como é que a gente vai distinguir, né? Os espíritos falam que nem sempre é possível a gente distinguir o que é nosso do que é dos espíritos, tá? Nem sempre. E que quando dá para distinguir, normalmente o primeiro que aparece é o nosso. Mas não quer dizer que o melhor é o primeiro, entende? Que o mais importante é a gente pensar que a gente precisa escolher um pensamento que nos guia para o bem. Se é nosso ou não é, o importante é que escolha a gente vai fazer. Se é o pensamento que nos guia para o bem ou é o pensamento que nos guia para o mal. Eu sempre lembro daquele desenho animado que tinha um anjinho e o diabinho, né? E isso a gente tem, é uma forma simbólica, assim, anjinho e diabinho, mas a gente precisa escolher qual dos dois, né? Assim, a gente bate aqui no diabinho, manda ele para longe e alimenta mais esse anjinho, para que a gente possa cada vez mais agir para o bem. Quanto mais a gente alimenta, mais ele cresce, né? Muitas vezes a gente tem que estar muito vigilante para ouvir mais esse do bem, né? E com o tempo, a gente ouve tanto que ele cresce e aquele outro já não consegue influenciar a gente. Já se torna um hábito a gente fazer o bem. A gente já se torna bom, na verdade. Não é mais só fazer o bem, a gente se torna bom, né? Então, é sempre de si mesmo que os homens inteligentes e de gênio tiram suas ideias, né? Então ele fala assim, sim, algumas vezes sim, mas muitas vezes é sugerida pelos espíritos que os julgam capazes de compreender e de transmitir uma descoberta científica, né? Muitas vezes o pesquisador chega por si mesmo, mas a maioria das vezes é por influência, porque aquele espírito sabe que ele tem a capacidade de trazer essa ideia, de propagar essa ideia, de compreender, né? Então é o que a gente chama, né, de inspiração. Às vezes a pessoa até fala, ai meu Deus, me dê inspiração. É isso aí, né? É uma evocação, que ele fala que é uma verdadeira evocação isso. Você está evocando o espírito para te inspirar, né? Então ele fala assim, a gente não consegue distinguir porque é útil os pensamentos. Não conseguir, se Deus quisesse que a gente distinguisse o que é nosso e o que não é, ele já teria nos dado essa faculdade. Então, porque a gente também tem nossa vaidade. Não, então eu vou no meu pensamento, porque é meu. Né? Mas ele quer que a gente escolha um bom pensamento, não o que simplesmente é nosso, né? Então ele fala que nem sempre o primeiro impulso é bom, né? O impulso bom é o que atende a boas inspirações, né? Aí ele fala, como é que a gente distingue se um pensamento sugerido procede de um espírito bom ou de um espírito mau? É lógico, né? Esse pensamento vem de um espírito bom ou mau? Como é que a gente vai identificar isso? A gente tem que lembrar da figueira, né? Árvores más não dão bons frutos, né? Então a gente, pela qualidade do pensamento, a gente sabe se aquele espírito é bom ou ruim. Às vezes não é que é um espírito de luz, mas ele não tá com má intenção. Então ele dá, não, vamos pro bem, né? Que a gente pensa que é só traz o bem quem é muito evoluído. Se a gente se colocar no patamar espiritual, assim, no mundo espiritual, eu desencarnei, pá. Eu virei espírito de luz? Eu tenho inveja, eu tenho egoísmo, eu tenho várias coisas. Mas quando eu quero aconselhar alguém, eu vou ficar, vá pra raiva, se vingue. Eu acho que não. Eu não sei, porque a gente nunca sabe quais situações a gente se desequilibra. Mas provavelmente vai falar, não, perdoe, né? Então a gente vai saber se é do espírito bom ou do espírito ruim, né? Então ele pergunta por que então esses espíritos imperfeitos nos induzem ao mal. Porque ele quer que você sofra. Ele inveja quando você está bem, inveja a sua felicidade e quer que você sofra. Ele não suporta te ver feliz. Então ele também não vai deixar, né? Já que eu não sou feliz, você também não vai ser. É assim, né? Então, ele procura te afastar de Deus. Ele induz seu pensamento para te afastar de Deus. E eles são, eu vou adiantando algumas coisas de obsessão, porque nem sempre dá para chegar até o finalzinho, então às vezes adianta que está no final. Eles são inteligentes, né? Eu estava lendo um texto de Emmanuel essa semana, falando disso. Às vezes a gente se trata para obsessão. Aí a gente tem duas... esse não foi nem de Emmanuel. Emmanuel falou do que a gente se tratar e às vezes voltar um sentimento para a gente lutar com isso.
de Manuel Filomeno, em Painéis da Obsessão. Ele falando que acontecem duas coisas, né? Você melhora logo assim. Aí o espírito faz o quê? Se afasta, deixa você se sentindo bem, tal. A vigilância cair para ele atacar de novo, né? Ou ele fica com mais raiva e faz você piorar. Aí você pensa o quê? Fui, me tratei, piorei, não vou mais. Então aí é que, né? Então a gente precisa ter persistência contra eles. Não contra eles no sentido de fazer eles sofrerem, que não é isso que a gente quer. A gente vem na prece pelos obsediados, que a gente ora pelo obsessor também. Que a gente quer o bem do obsessor. Mas a gente não pode permitir que ele faça o que ele quer. Então, a gente tem que ser persistente, porque é um processo obsessivo que às vezes demorou séculos para se instaurar. Não vai se... deu um passo, curou. Não é assim. É um processo lento. A gente tem que ter paciência. E se a gente perceber uma piora, é desse processo mesmo. Tem que ser insistente. E se melhorar, não é para fazer, tô bem, tchau, não preciso mais orar, e cai de novo. É o cuidado que a gente tem que ter. Se eu tivesse lembrado, eu tinha trazido o texto de Manuel. Eu copiei ele hoje, peguei nele hoje por causa disso, né? É assim que Deus confia a nossa consciência, a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder uma ou outra influência contrária que se exerce sobre nós. Então é bom a gente lembrar que a gente não tem só os maus espíritos influenciando a gente. Os bons espíritos tentam o tempo todo também, principalmente o nosso espírito protetor, né? Que eu acho que todo espírito protetor de pessoas assim teimosas, né? Deviam ser candidatos a anjos mesmo, né? Porque eles querem que a gente faça o bem. Então é o que eu falei, quando a gente alimenta o bem, eles conseguem acessar a gente. Mas se a gente se envolve em fluido negativo, é difícil eles acessarem. É por isso que às vezes a gente vê histórias de desencarnados, que quando a gente vê a história toda, o cara tava lá sofrendo no umbral, nas profundezas. Aí tá há 100 anos lá, e a mãezinha dele cuidando, e ele nem via a mãe. Aí de repente, na história, o benfeitor vai, leva a mãe, faz a mãe aparecer, aí tem toda aquela comoção, aí você pensa, e por que não fez a mãe aparecer antes? Porque antes ele não tinha abertura para isso. Nem que se tentasse. O espírito superior não consegue, muitas vezes, exercer essa influência porque a gente bloqueia essa influência. Então, a gente tem que buscar essa sintonia. Gente, isso é exercício, viu? Eu não tô falando, eu sou iluminada, santa, e meus pensamentos são sempre bem, e eu tô sempre alegre, sempre feliz, sempre pensando bem. Não, é um exercício, é uma luta que a gente vai tendo, né? E a gente que estuda justamente para poder exercitar. Deus bota a gente para estudar, para falar aqui, pra gente exercitar. Não tem nenhum santo aqui não, né? Então ele fala assim, pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Olha aí a evocação. Falei um oi bem baiano, né? Olha aí a evocação. Desejos e pensamentos. Vontades, desejos, pensamentos. O que é que a gente busca? É isso que vai fazer, atrair determinado tipo de espírito. É como um imã. O magnetismo do imã não tem o polo positivo e negativo, um lado que afasta e um lado que atrai. O que é que você atrai? O que é que você afasta? Não é? Não é assim, de repente, é no consciente só. Vão vir só bons espíritos. Não é só isso, é nosso dia a dia, o que a gente produz no nosso dia a dia, né? Então, por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? A parte do que a gente falou fica meio óbvio, né? Mas, olha, praticando bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Porque, gente, repare, muitas vezes a gente está num processo obsessivo mais antigo. Aí a gente começa a praticar o bem, orar. Aí até vai melhorando um pouquinho. Daqui a pouco se sente mal de novo. Aí ora, melhora um pouquinho. Daqui a pouco se sente mal de novo. Aí não vou melhorar. Tá muito devagar. Mas a gente tem que confiar em Deus que vai melhorar. Porque às vezes o processo é lento. Tem que ter confiança, tem que ter persistência. Então, praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos,
que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões mais. Observe, quando a gente pensa em mau pensamento, as pessoas pensam nos excessos da questão sexual, no uso de droga, nananana. Mas quantas vezes essa questão aqui dos relacionamentos, né, da discórdia acontece nos grupos sociais que convivemos? Dentro da família, se junta para falar mal daquela tia, daquela prima, daquele irmão, né? Dentro das casas espíritas e de todas as entidades religiosas que tem, e que, se a gente não reconhece que tem, muita gente deixa de ir, porque vê que tem e faz uma decepção, porque brigam, existe em qualquer lugar, e a gente precisa combater, se vigiar muito, porque eu chego aqui, eu encontro só espíritos afins? Não. Tem espírito que você faz aquele choque. Fulano, né? Você, meu Deus. Né? Mas aí a gente cabe o quê? Não reforçar o que você vê de ruim em fulano, porque ele também vê de ruim em você, porque você também tem seus defeitos. E orar. Pedir a Deus que desfaça aquela impressão. Porque se a gente não ora e não se vigia, você tá aqui. Eu não gosto de Geisa. Aí tô aqui com você. Geisa não tá. Quando você começar a falar mal de Geisa, Nina. Entende? Então, como a gente cai fácil? É muito fácil cair nessa, né? E tem, gente. A gente tem que reconhecer que tem. A gente tem que reconhecer que tem isso dentro da gente. E se vigiar. Porque tem. Aí, você gosta de todo mundo? Às vezes, pra me convencer, e pra convencer as pessoas, eu falo assim. As pessoas, porque fulano não gosta de mim. Olha, você gosta de todo mundo, então não é todo mundo que vai gostar de você. Na verdade, a gente tenta se esforçar para ser uma grande fraternidade universal. Mas a gente ainda não consegue, pelo menos eu não consigo. Vou me colocar porque eu sei que deve ter ouvinte que consegue, né? Mas para quem não consegue, tem que pensar assim, tudo bem. Mas assim como eu vejo no outro os defeitos, ele também vê defeitos em mim. E que muitas vezes eu não enxergo e nunca tive a oportunidade de conversar. Como é que a gente recebe a crítica? Tem gente que não tem nem capacidade de criticar e te dizer nada, porque você reage. Mas olha como a crítica é importante muitas vezes, que é o que faz a gente rever nossas atitudes. Porque quando fala, você se importa demais, não é que eu me importe demais com o que o outro pensa. É que o outro me faz refletir, poxa, eu tô realmente errada nisso. E a gente precisa ter humildade de reconhecer que a gente não tá... E às vezes a gente sabe que a gente tá em determinados comportamentos errados e a gente não consegue ainda mudar. Às vezes a gente é reativo demais, às vezes a gente é mal-humorado demais, às vezes é brincalhão demais. E pro outro incomoda. E a gente sabe disso, às vezes não consegue naquele primeiro momento mudar. Mas é um primeiro passo a gente reconhecer. De que também não é simplesmente me aceite. Eu sou assim pronto. Não é isso? Por quê? Porque produzir o bem é sempre o nosso objetivo, né? Então, os espíritos, né, que tentam nos induzir o mal, né, estão pondo à prova a nossa firmeza no bem. Então, por que Deus permite? Né? São as provas que a gente precisa, né? A nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Aquele que o faz age por conta própria, sujeitando-se às consequências. Pode Deus permitir-lhe que assim proceda para vos experimentar, mas nunca determina tal procedimento. Tá? Ele permite esse acesso, porque você tem esses méritos aí, mas ele não... Por que é importante ressaltar isso? Porque tem espírito que fala, não, eu sou instrumento de vingança de Deus. Porque fulano é cruel, eu tenho o direito de fazer isso, ó. Você foi esse instrumento de vingança, mas você também vai pagar pelo que você está fazendo. Né? Isso é importante a gente ter claro, tá? Então, ele fala assim, ó, quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou de íntima satisfação, sem que lhe conhecemos a causa, devemos atribuí-la unicamente a uma disposição física, ele fala, é quase sempre efeito das comunicações em que inconscientemente entrais com os espíritos ou da que com eles estiveste durante o sono. Isso é importantíssimo. Repare, sensação de angústia, ansiedade indefinível. Eu não vou entrar agora na íntima satisfação. Eu vou entrar nisso. Por quê? Porque a gente está vendo cada vez mais comum. Os médiuns, principalmente, estão sofrendo muito com isso.
E é difícil identificar de onde vem, muitas vezes. Então, é difícil. O que é uma mediunidade educada? É só você não deixar o espírito manifestar na hora que ele quer? E essa manifestação em você, essa ligação que a gente tem? Né? Tem gente que não sabe o que é uma mediunidade, acha que é só bonita, é só se comunicar. Mas esse sofrimento que o médium sente, que é de outro espírito, né? Os espíritos que procuram atrair-nos para o mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos achamos ou podem também criá-las? Né? Eles aproveitam as circunstâncias ocorrentes, mas também costumam criá-las, impelindo-vos, sem que isso vos dê conta, para aquilo que cobiçais. Assim, por exemplo, encontra um homem no seu caminho certa quantia. Não pensem que tenham sido os espíritos que a trouxeram para ali, mas eles podem inspirar o homem a ideia de tomar aquela direção e sugerir-lhe depois a de se apoderar da importância achada, enquanto outros lhe sugerem a de restituir o dinheiro ao seu legítimo dono. O mesmo se dá com relação a todas as outras tentações. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele não pegou uma sacola de dinheiro e botou em sua frente, mas ele detectou que ali na frente tem uma sacola de dinheiro, ele te guia até lá. A bebida, o sexo, a traição, tudo isso é assim, né? Você tá lá direitinho, aí a tentação é colocada em sua frente. Porque você sintonizou e pronto, ó, onde foi parar? Então aí, você vai resistir? Você vai agir pro bem? Ou você vai cair? Aí cai de novo, volta tudo de novo, né? Pra refazer o trabalho, né? Então, sobre a possessão, a gente até discutiu semana passada, né? Que a gente falou sobre a possessão, né? Que possessão não é um termo que eles gostam muito de utilizar, mas eles usam, né? Porque o espírito não toma seu corpo, né? E te expulsa do corpo. Isso não existe, mas ele toma conta de ti, dos seus atos, dos seus pensamentos, né? Então, o espírito não entra em um corpo como entra numa casa. Identifica-se com um espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar conjuntamente com ele. Mas o encarnado é sempre quem atua, conforme queira, sobre a matéria de que se acha revestido. Um espírito não pode substituir o que está encarnado, pois este terá que permanecer ligado ao seu corpo até o tempo fixado para a sua existência material, né? Então, o que ele está dizendo? Não está coabitando dois espíritos no mesmo corpo, tá? Então, aí ele pergunta, então, ele pode ficar subjugado, né? Que a gente chama mais subjugação do que possessão, né? A um ponto de a vontade estar paralisada? Sim, que essa é a possessão verdadeira, né? A subjugação verdadeira é essa, né? Mas é preciso que saibas que essa dominação não se efetua sem que aquele que a sofre o consinta, quer por sua fraqueza, quer por desejá-la, né? E não se instala de repente. Nada se instala de repente, né? A pessoa já nasceu com esse problema, mas lembre que ela tem vidas pregressas, né? E durante o processo de desenlace também, ele se colou, né? Por sintonia aquele espírito, né? A gente sabe que muitas vezes o espírito desencarna e permanece naquele conúbio espiritual ali, tá? Infelizmente. Muitos epilépticos ou loucos que mais necessitavam de médico que de exorcismo, que mais necessitam de médico do que de exorcismo, têm sido tomados por possessos. Mas a gente sabe que a tessitura carnal, o nosso encéfalo também, ele tá aqui prejudicado por alguma consequência de algo, tá? Então a gente precisa também conseguir identificar o que é realmente material e o que é espiritual. Por isso que quando chega na casa espírita, a gente tem a responsabilidade de dizer, a gente está fazendo um tratamento espiritual, mas você também vai fazer o seu tratamento. Seja psiquiátrico, psicológico, seja, né? A gente sabe disso, neurológico, tá? A gente não vai dizer que é só espiritual. Que até quando é espiritual, muitas vezes esse problema espiritual vai agredir o físico, né? Porque o perispírito vai se degradando e aí passa para o corpo físico aquele problema, né? Então, ele fala, então, que a gente falou que não existe esse vocábulo possesso,
Não é o ideal, porque a gente pensa logo no demônio tomando corpo, né? Possessão. E ele fala, não existe demônio. Não existe. Quem é da doutrina espírita sabe que não existe ninguém condenado eternamente a fazer o mal. Tá? O que existe é espírito que está numa escala evolutiva ruim, né? Que fez escolhas ruins, que está praticando mal, mas que um dia, querendo ou não, ele vai ter que evoluir. Quer ou não queira, tem que querer, né? Então, o termo possesso só se deve admitir como exprimindo a dependência absoluta em que uma alma pode achar-se com relação a espíritos imperfeitos que a subjuguem. Pode alguém por si mesmo afastar mau espírito e se libertar da dominação dele? Sempre é possível, né? Mas tem que ter vontade firme. E aí é que o bicho pega, porque essa vontade firme, muitas vezes, é o que permite que eles encostem, né? Na gente. Então, a gente precisa identificar, muitas vezes, quais são as situações que nos fazem cair, para que a gente possa, a princípio, evitá-las, não pôr a prova agora, se fortalecer, né? E fazer o bem. Na verdade, a melhor forma de manter afastado dos espíritos maus, a gente viu, que são os bons pensamentos e as boas ações. São a melhor forma de manter afastados esses espíritos maus. Né? É aí que a gente busca só se aproximar deles se for para ajudar, né? Para convertê-los em espíritos bons, né? Então ele fala assim, não pode acontecer que a fascinação, aí ele já traz a fascinação, ele fala no título que é possessão, mas ele fala de todos os tipos, né? Que a fascinação exercida pelo mau espírito seja de tal ordem que o subjugado não perceba, né? Aí ele fala assim, sendo assim, poderá uma terceira pessoa fazer que cesse essa sujeição, e nesse caso, qual deve ser a condição dessa terceira pessoa? A gente já imagina, né, antes de ler, né? Por quê? A gente pensa o quê? Que a gente é fascinado, a gente fica enganado pelo espírito. A gente não acredita que exista realmente uma fascinação ali, né? O espírito diz, não, você é um médium magnífico, o melhor de todos os médios. Não deve, né, acreditar nessa pessoa que está te dizendo aí que na verdade quem está se comunicando com você é um espírito bom, ou que se você não é médium, pelo menos não está trabalhando na mediunidade, porque na verdade quando a gente tem esse nível de enganação, tem um certo nível de mediunidade atuando, né? Mas ele vai te enganar. Aí quem é que vai ter a capacidade de afastar esse espírito de você? Alguém que tenha capacidade moral para isso, né? Vamos lá. Então, sendo ele um homem de bem, sua vontade poderá ter eficácia, solicitando o concurso dos espíritos bons, porque quanto mais virtuosa for a pessoa, tanto maior poder terá sobre o espírito imperfeito, para afastá-lo, e sobre os bons para atrair. Todavia, nada poderá, se o que estiver subjugado não prestar o seu concurso. Ou seja, não adianta a gente tentar expulsar de uma pessoa subjugada o espírito se a própria pessoa que está sofrendo a obsessão não tenta se ajudar, né? É como se ela se agarrasse e falasse, não tire ele daqui não, né? A pessoa se apega àquilo ali, né? Há pessoas a quem agrada uma dependência que lhes lisonjeia o gesto e o desejo. Qualquer, porém, que seja o caso, aquele que não tiver puro coração, nenhuma influência exercerá. Os espíritos bons não lhe atendem ao chamado e os maus não entendem. Então foi o que eu falei, né? Então, só uma pessoa com boa intenção e bom coração, às vezes você não é nem aquele indivíduo espírito de luz, mas você está fazendo com boa intenção, não tem nenhum interesse pessoal, isso também ajuda, né? Aí ele pergunta das fórmulas de exorcismo, se são eficientes. Não são, né? O exorcismo, o que é que os espíritos fazem? Riem. Né? Quando alguém vê alguém levando a sério, é que eles se obstinam mais, tá? Eles podem fazer de conta que funcionou, fazer uma piadinha depois, né? Mas a gente sabe que não existe isso, sai, né? Não é assim que funciona, né? Ele fala, há pessoas animadas de boas intenções, mas mesmo assim são obsediadas. Como é que faz para essas pessoas se livrarem dos espíritos obsessores? Aí imagine, cansar-lhe a paciência, não dar valor às suas sugestões, mostrar que eles estão perdendo tempo. Eles vão se
desistir, você vai cansar ele. E aí ele vai se afastar. Ele vai ver que não funcionou, né? Então, ele fala assim, a prece é o meio mais eficaz para curar a obsessão? Ele fala que a prece é em tudo um poderoso auxílio. Mas não basta que alguém murmure algumas palavras para ter o que deseja. Deus assiste aos que obram, não aos que se limitam a pedir. É a fé ativa que a gente fala, né? É, pois, indispensável que o obsediado faça por sua parte o que se torne necessário para destruir em si mesmo o que é que está atraindo o mau espírito. Então, muitas vezes você afasta de mim. Sua oração é essa só. Só que você precisa identificar o que é que eu tenho que está fazendo esse espírito colar. E normalmente é o teor do tipo de pensamento que ele está incentivando em você, né? Se é o pessimismo, se é o vício, certo? Então a gente que precisa se trabalhar, né? Então ele fala que existe expulsão do demônio no momento que o espírito sai de perto de você, que o demônio em si não existe, né? Então, mas que a gente sabe que os termos que são utilizados muitas vezes são diferentes do que a gente conhece da realidade, tá? E ele vai encerrar com os convulsionários. É interessante isso. Eu tenho observado alguns, já chegou alguns tipos de obsessões que eu tenho acompanhado, que simulam convulsões e outros, digamos, movimentos involuntários corporais, que a gente percebe que tem uma questão obsessiva importante. E a gente viu isso na semana passada também, né? Então ele fala assim, desempenham os espíritos algum papel nos fenômenos que se dão com os indivíduos chamados convulsionários? Sim, e muito importante, bem como o magnetismo, que é a fonte primária de tais fenômenos. O charlatanismo, porém, os tem a miúde explorado e exagerado, de sorte a lançá-los ao ridículo. Ele fala de que natureza são, em geral, os espíritos que concorrem para a produção dessa espécie de fenômeno pouco elevado. Nenhum espírito superior vai se deleitar com isso, vai sentir prazer de ver contorcendo lá no chão, né? E aí ele fala assim, como é que se sucede estender-se subitamente a toda uma população o estado anormal dos convulsionários e dos que sofrem das chamadas crises? Ou seja, você chega num lugar, todo mundo cai nessa convulsão. Efeito de simpatia. As disposições morais se comunicam muito facilmente em certos casos. Não sois tão alheios aos efeitos magnéticos que não compreendais isto, assim como a parte que alguns espíritos naturalmente tomam no fato por simpatia com o que os provoca. Então ele fala muito aqui, a gente vê muito a questão do magnetismo, porque ele usa o fluido universal para provocar um efeito físico em você, né? Então é uma forma de mediunidade, no sentido de que você está sofrendo uma influência espiritual. Nem sempre é que vai se desenvolver uma mediunidade naquela pessoa, pelo amor de Deus. Pelo contrário, muitas vezes você precisa inibir isso e tratar a pessoa e ela não vai desenvolver mediunidade porque ela pode piorar. Mas a gente vê como esses espíritos, de uma forma inclusive material, porque está interferindo no seu corpo, está induzindo a esse comportamento. Qual a causa da insensibilidade física que se observa em alguns convulsionários, assim como em outros indivíduos submetidos a mais atrozes torturas? Em alguns, é exclusivamente efeito do magnetismo que atua sobre o sistema nervoso do mesmo modo que certas substâncias. Em outros, a exaltação do pensamento embota a sensibilidade. Dir-se-ia que nestes a vida se retirou do corpo, para se concentrar toda no espírito. Não sabeis que quando o espírito está vivamente preocupado com a coisa, o corpo nada sente, nada vê e nada ouve? Ele está falando do espírito preocupado, não da nossa mente em si, né? Como a gente viu o sonambulismo, né? Às vezes sai, né? E o corpo fica, né? Então, esse efeito também pode se efetuar e você não ter a sensibilidade no corpo. A exaltação fanática e o entusiasmo têm proporcionado em casos de suplícios múltiplos exemplos de uma calma e de um sangue frio que não seriam capazes de triunfar de uma dor aguda, senão admitindo-se que a sensibilidade se acha neutralizada como por efeito de um anestésico.
Sabe-se que no ardor da batalha também, combatentes há que não se percebe de que estão gravemente feridos, ao passo que em circunstâncias ordinárias, uma simples arranhadura os poria trêmulos, né? Então, durante o estresse, durante a guerra, lá, às vezes o combatente perdeu um órgão dele, perdeu um membro e não percebe. Aí depois, quando para, que vai ver as consequências, né? E aqui também a gente pode destacar, como um efeito que não é negativo nesse sentido, os primeiros cristãos, quando eram mandados por circos de Roma, né? Que iam ser devorados por leões, que muitas vezes começavam a cantar as músicas e aí o que acontecia? Eles se acalmavam, na verdade eles entravam numa espécie de êxtase, né? Já vislumbravam o que eles chamavam de Espírito Santo, que era aquela pleiade de espíritos que acompanharam Jesus e que receberiam eles lá no plano espiritual e que a partir daí eles tinham aquela tranquilidade e nem sentiam nada, né? A gente vê isso em algumas literaturas, principalmente com Emmanuel, né? Então com Francisco do Espírito Santo Neto a gente vê. Foi Francisco do Espírito Santo Neto, meu Deus. Aquele livro Amor Jamais Te Esquece também traz algumas descrições disso, né? Então ele fala assim, visto que esses fenômenos dependem de uma causa física e da ação de certos espíritos, pode-se perguntar como em alguns casos há podido uma autoridade pública fazê-los cessar. Simples a razão. Meramente secundária é aqui a ação dos espíritos, que nada mais fazem do que aproveitar-se de uma disposição natural. A autoridade não suprimiu essa disposição, mas a causa que a entretinha e exaltava. De ativa que era, passou esta a ser latente. E a autoridade teve razão para assim proceder, porque do fato resultava abuso e escândalo. Sabe-se, ademais, que semelhante intervenção nenhum poder absolutamente tem, quando a ação dos espíritos é direta e espontânea. Essa questão dessas manifestações que expõem ao ridículo que a gente viu na semana passada, né? Desde um processo convulsionário até do rapaz que a gente viu que se ajoelhava e pedia em casamento todas as jovens que passavam na rua, que ele percebia que estava fazendo um ato ridículo, mas o espírito induzia ele a fazer, ele não conseguia evitar. Né? Então, a gente vê que existe um certo comando da ação, mas a gente viu que o organismo do sujeito tem uma predisposição a sofrer também esse tipo de influência. E eles trazem os exemplos das famílias de adivinhos, né? De que a família herda, entre aspas, um tipo de mediunidade, não só pela disposição orgânica daquele aparelho biológico, mas também porque aquela mãe que vivencia essa mediunidade vai passando para os filhos também, de que forma eles podem controlar ela, de que forma podem trabalhar, desenvolver. Então, essa forma de herança também ocorre por simpatia espiritual, não simplesmente pela condição orgânica. Encerro aqui minha fala, agradeço a oportunidade que foi dada, né? E coloco-me à disposição. Então, agradecemos a Alina, que fez a segunda parte do nosso programa.